Passamos a apresentar o programa A Hora da Restauração. Cumprimento a todos nessa tarde com a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor Deus possa adentrar o seu coração nessa tarde, que você possa ser agraciado pela palavra de Deus, porque eu creio que Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele tem uma palavra para você nessa tarde. Você que tem o anseio, o desejo de conhecer, de se aproximar de Deus, Deus tem algo para você nessa tarde. E eu creio que, juntando a nossa fé, o Senhor Jesus virá ao nosso encontro e trará sobre nós aquilo que é necessário para que nós possamos alcançar de Deus a graça bendita para nós podermos adentrar a nova cidade celestial. Quero nessa tarde fazer uso da palavra de Deus, desde já agradecendo a Deus por estar entrando no seu lar, por meio desse meio de comunicação, e que rogando a Deus que o Senhor Jesus derrame toda sorte de bênção sobre você e a sua família. Louvado seja Deus. Quero fazer uso da palavra de Deus nessa tarde, juntamente com você que nos assiste, na segunda carta que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 4, versículo 1 em diante, onde diz assim a palavra de Deus: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Louvado seja Deus. Essa palavra, meus queridos e amados ouvintes, é uma palavra que raramente se ouve nesses últimos tempos. Voltando à palavra de Deus, nós vemos que é raro nós ouvimos hoje uma palavra onde o apóstolo mencione alguma coisa concernente à aproximação de Deus, a largar o mundo do pecado, a abandonar o mundo de vaidade. E é raro nós ouvirmos essas coisas. Mas, no entanto, nós vemos que é muito costumeiro, é muito rápido e não poucas mensagens nós ouvimos falar de prosperidade, de bênção, de cura e etc. É tanto que nós ouvimos tantos testemunhos hoje de pessoas que foram curadas de uma enfermidade, outras foram alcançadas pela prosperidade e assim por diante. Mas, no entanto, hoje é raro nós ouvirmos alguém pregar sobre a sã doutrina. E falar em sã doutrina é falar no que aconteceu na história da igreja. Eu não sei se todos conhecem a história da igreja, eu não sei se muitos conhecem, e eu também não sei se muitos conhecem, mas fazem de conta que não conhecem. Porque, no entanto, nós vemos que na história, no decorrer, em toda a história de fé da igreja, nós vemos que tiveram homens que sofreram, padeceram, pagaram preço, foram mortos, uns cerrados ao meio, outros comidos por leões, outros levados à fogueira, outros levados à forca, outros foram decepados a sua cabeça. Tudo isso por amor do Evangelho. E nesta tarde nós queremos falar um pouco a respeito dessa passagem bíblica, falando um pouco a respeito de reforma. Eu não sei se o amigo ou amiga que nos assiste já ouviu falar de reforma da igreja. Mas eu quero falar um pouco, relembrar um pouco do que aconteceu no passado. A reforma começou um pouco atrás, dentro do âmbito do romanismo, por homens corajosos, como Calvino,
Martinho Lutero, João Hus e tantos outros que nós possamos mencionar. E essa reforma, no início de tudo, começou dentro do âmbito do romanismo. E isso vem acontecendo e acontecendo até chegar no tempo do avivamento nos Estados Unidos, em uma rua chamada Rua Azusa, que foi um dos maiores avivamentos da história da igreja naquele país. Mas hoje nós nos deparamos nos dias que nós vivemos. E o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, aconselhando o seu filho espiritual na fé, ele disse: olha, Timóteo, prega a palavra a tempo, fora de tempo, redargue, exalta, ensina. Não deixa que não pregar a palavra de Deus, porque chegará um tempo em que não suportarão essa doutrina. E eu fico imaginando, meus queridos, minha querida, se esse tempo não tem chegado, se esse tempo não chegou, tempo em que o povo não está mais suportando a palavra de Deus, não está mais suportando a sã doutrina. E eu fico imaginando como que nós chegamos a uma situação, ou como nós chegaremos a uma situação em que nós não vamos suportar a sã doutrina. Paulo diz aqui que chegará um tempo em que o povo não vai mais sofrer a sã doutrina, não vai mais suportar a sã doutrina. E como que nós não vamos mais suportar a sã doutrina? Como que nós vamos deixar de lado a palavra de Deus? Como será que serão essas pessoas que disse Paulo que comichões nos ouvidos? Simplesmente deixarão alheio ao ermo de não conhecer a palavra de Deus e não suportar mais essa doutrina. Diz que serão levados por homens que terão as suas próprias cobiças, desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. E ele aconselha a Timóteo: mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. E eu fico imaginando, irmãos, qual será o ponto predominante em que nós não vamos mais suportar a sã doutrina. É sabido de nós, de você que está nos assistindo nessa tarde, que sinônimo de crente há 30, 40 anos atrás era sinônimo de pureza, era sinônimo de pessoas separadas por Deus para viver na pureza de Deus, na presença de Deus, na santidade de Deus. E há 40 anos atrás, há 50 anos atrás, as pessoas que se convertiam à pessoa bendita de Jesus com a esperança de herdar a salvação, elas simplesmente entregavam a sua alma, o seu coração à pessoa bendita de Jesus, e assim a sã doutrina era louvada e bendita na vida daquelas pessoas. Mas hoje parece que estão vivendo o contrário. Hoje há uma contrariedade da palavra de Deus. Hoje, sinônimo de crente, sinônimo de pessoa abençoada na presença de Deus, é simplesmente se ela tiver uma condição financeira abastada. Se não for uma pessoa que tiver carro novo, tiver apartamento, tiver sítio, apartamento alugado, fazenda, conta bancária gorda no banco, então essa pessoa, para muitos, parece que não é pessoa abençoada. Porque estão vivendo uma era em que a teologia da prosperidade tem sido predominante. E só há um motivo, só há uma razão para você não sofrer a sã doutrina, não suportar a sã doutrina. Você não suportará a sã doutrina, irmãos, se nós simplesmente nos entregarmos à vaidade desse mundo e começarmos a achar que a obra redentiva de Cristo já não é mais absoluta para nós, já não tem mais poder para redimir o meu pecado. E se eu começar a achar que a obra de Deus, do Senhor Jesus Cristo, a morte do Senhor no Calvário, já não tem mais importância, não tem mais um motivo real para a minha salvação,
Então, eu creio que é assim que nós vamos começar a crer que nós não suportaríamos mais essa doutrina. Como nós vemos hoje, são milhares e milhares de homens e mulheres movidos por um espírito que não é o Espírito de Deus, que estão conduzindo a muitos e muitos a uma vida cheia de pedido, cheia de interrogação, pessoas que estão sendo frustradas porque simplesmente pedem, mas pedem mal, como diz a palavra de Deus. São pessoas que preocupam simplesmente com o seu ventre. E achando que o nosso Senhor, achando que Deus, Ele é um mercador, Ele é simplesmente uma pessoa que está para trocar favores. Você entrega a sua quantia, você entrega a sua oferta, você faz o seu sacrifício, sacrifício de tanto, sacrifício de 1000, sacrifício de 500, e assim a bênção de Deus virá para você. Se eu começar a achar que a obra de Cristo, que o sacrifício do Senhor no Calvário já não tem poder sobre a minha vida para me dar a salvação, que ao invés disso eu preciso sacrificar alguma coisa na presença de Deus. Então assim eu creio que nós vamos crer que a obra de Cristo simplesmente não terá mais poder sobre a nossa vida. Se eu achar, amados irmãos, que simplesmente nós estamos nos tornando para uma vida totalmente contrária ao que a palavra de Deus diz. E aí nós vamos ver, amados irmãos, que essa geração está mergulhada em uma depravação muito grande. Se nós olharmos em nossa volta, o mundo que nós vivemos, já encontrei pessoas que dizem que está difícil pregar o Evangelho. Está complicado pregar o Evangelho. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma geração de pessoas que dizem ser servos de Deus, mas estão mergulhados no cinismo, na depravação, na vaidade, no comércio da fé. Pessoas que estão negociando a fé de outras pessoas. Pessoas que não estão se importando com a palavra de Deus. Homens e mulheres movidos por um espírito que eu creio que não é o Espírito de Deus. E se de repente, amados, nós achamos que a Escritura já não é suficiente para a nossa salvação. E como nós vemos aí, se nós acharmos que nós tivermos que ouvir uma voz do além, ou tivermos uma visão do além, para acrescentar a nossa fé. Parece que hoje as pessoas estão entregues a isso. Parece que estão precisando ouvir uma voz do além. E eu fico analisando aqui, como disse o apóstolo Paulo. Se nós, irmãos, eu creio que se nós refletirmos um pouco para a palavra de Deus, e se nós, enfim, se nós ouvirmos isso e começar a analisar a nossa vida, e começar a analisar a vida das pessoas que hoje dizem servir ao Senhor, enfim, nós vamos descobrir que nós simplesmente vivemos como mortos, insuficientes. E eu acredito que com isso nós desprezamos as Escrituras. E se nós desprezarmos as Escrituras, se nós não dermos crédito à palavra de Deus, se nós não acharmos que o sacrifício de Cristo é suficiente para a nossa salvação, se há uma necessidade de nós acrescentarmos alguma coisa a mais do que isso, onde nós vamos parar com essa depravação filosófica? Onde nós vamos parar com isso? Homens que negociam a fé do povo? Pessoas que matam as pessoas na fogueira? Como nós vivemos o tempo, daquele tempo que nós sabemos da reforma da igreja? E o apóstolo Paulo diz assim: chegará tempo em que não suportarão essa doutrina. E eu creio, meu querido, minha querida, que nos ouve nessa tarde, que esse tempo chegou. O tempo não é amanhã, o tempo é hoje, o tempo é agora. São homens e mulheres que não suportam a sã doutrina. Se pregarmos a palavra de Deus como ela é,
simplesmente acham que não, que deve simplesmente ouvir algo do além ou receber algo do além para poder completar a sua vida. E aí eu creio que assim nós não vamos suportar a sã doutrina. Mas nessa tarde eu lanço o convite. Se você tem um coração voltado para a palavra de Deus, se você tem um coração voltado para amar a palavra de Deus, então procure-nos em um de nossos endereços e se achegue à palavra de Deus. Procure estar junto da palavra de Deus, e que você não possa ser contado com mais um que não suportará a sã doutrina. E lembre-se de uma coisa: sinônimo de crente há uns anos atrás era sinônimo de pureza. Hoje está sendo o contrário. Sinônimo de crente é homem próspero, cheio de bens, cheio de coisas, de objetos. Parece que hoje as pessoas estão dando muito mais valor às coisas do que às almas. Então, nessa tarde, que você possa ser alcançado pela graça de Deus e que você possa se ajuntar àqueles que estão enfileirados, juntamente com todos que querem se aproximar da presença bendita de nosso Deus. Jesus te abençoe, Jesus faça recair sobre você toda a sorte de bênção e que possa te alcançar com essa palavra e que você possa ser abençoado na pessoa bendita de Jesus. Jesus abençoe a todos.